aí, pessoal, como é que vocês estão, gente? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast No Filter, num cenáriozinho novo. Ai, gente, tô tão feliz. Primeiro episódio do podcast agora no apartamento novo. E assim, confesso que eu tô muito inspirada, porque eu tô falando com vocês ao mesmo tempo. Eu tô com o mar aqui, quebrando as ondas, um pôr do sol, apenas o básico. E, cara, isso aqui é a realização de um sonho pra mim. Eu não sei quem tá aqui há mais tempo, mas há uns 4 meses atrás eu fiz uma reforma no meu apartamento antigo. Assim, dei um baita de um grau nele, baita de um grau, assim, ele ficou bem bonito. E a maior motivação para que eu fizesse essa reforma na época era porque eu queria ter esse podcast. Porque antes era muito feinho, assim, de gravar. Ele tinha, sei lá, acho que 2 lugares bons pra gravar, sabe? Eu consegui fazer a reforma, mas ainda assim era muito difícil o dia a dia naquele apartamento, porque ele era muito pequeno. Então, pra mim, tipo, eu tenho uma rotina já muito corrida e tento ter uma produção de conteúdo em massa. E isso dificultava a minha rotina, estar no apartamento pequeno. Então, comecei a buscar apartamento e aí eu achei. Olha como é que Deus é louco, né? Desculpa, Deus, não tô te ofendendo, mas assim, é louco no bom sentido, você sabe. Porque eu tava procurando apartamento e aí eu fiquei muito. Sabe quando você cisma com um apartamento? Mas você cisma. Não tem quem que te chegue e tire da tua cabeça que não é pra você. E eu tentando aquele apartamento, não era esse, tá? Era outro. Cara, eu falei com as corretoras e não, que não sei o que não dava certo, não conseguia marcar visita. E eu entreguei pra Deus isso, a questão do meu apartamento. Eu falei, olha, Deus, que seja feita a tua vontade. Quem sabe, né? Se pudesse ser a minha, mas que seja feita a tua vontade. E aí apareceu esse aqui, tipo, coisa de 3 dias depois. E foi tudo muito mais rápido. Eu consegui marcar a visita. Eu achei ele, tipo, 10 da noite. 10 da manhã eu já estava aqui visitando. E eu lembro como se fosse ontem. Eu tava aqui, nesse corredor, assim, andando, tipo, me fazendo de difícil pra corretora, né? Porque também a gente não pode entregar tudo. Mas assim, não, tá bonitinho. Eu surtando por dentro. Mas, enfim. No final de tudo deu certo. Tô muito feliz porque aqui eu vou conseguir trazer convidados pra gravar pra vocês, porque no outro era muito difícil, que não tinha espaço. Eu fiz um podcast lá com a Lu, a gente falava, ficavam os suores correndo aqui embaixo das tetas, sabe? A gente morrendo de calor, porque o ar não chegava lá naquele quarto. Ai, gente, foi um caos, mas tô muito feliz. No final das contas, gente, tudo dá certo. Mas antes de começar o episódio de hoje, apresentar a vocês o que eu tô tomando, né? Que eu sempre tô no chá, só que aí eu percebi um padrão de erro no podcast. Porque eu sempre escolho o chá errado. Eu sempre vou no chá de maracujá pra acalmar minha ansiedade, eu acabo dormindo. Vai chegando no final do episódio, eu já tô tipo assim, o que eu tava falando? Com sono. Aí hoje eu fiz um super café, que é literalmente o oposto. Pra me dar energia. Inclusive, tá muito bom isso aqui, ó. Coloquei um chantilly em cima. Ah, isso aqui tá divino, pera. Coloquei chantillyzinho em cima, ele ficou absurdo. Mas vamos lá. Separei aqui tempo pra gente conversar, muito importante, óbvio. Eu amo falar disso com vocês, amo falar de rotina, de produtividade, porque é algo que eu vivo muito, é algo que eu sempre busquei. Eu acho que hoje em dia eu consegui estar num bom equilíbrio entre uma vida na qual eu aproveito, tô fazendo aspas aqui pra quem tá só ouvindo, e produzo pro meu futuro, pro meu trabalho, pros meus estudos. Então, assim, eu não sou noiada, mas eu também não sou tipo, que Deus dará, sabe? Então, eu amo falar sobre rotina com vocês porque eu sei que desde novinha eu tento ter uma rotina boa, uma rotina que me traz o resultado que eu queira. Então, eu consegui tirar muitos insights disso. Eu dei usar a palavra em inglês pra falar coisas, mas é porque realmente não tem outra palavra pra substituir. Mas fui tirando muito insight de toda essa minha trajetória, nessa tentativa de ser uma pessoa produtiva, né? Só que o que realmente é produtividade? Acho que hoje em dia a gente vê muito sendo pintada na internet uma produtividade diferente do que é você ser uma pessoa produtiva. Tem muita gente que acha que o fato de eu acordar, sei lá, 4 da manhã às vezes, faz com que eu automaticamente seja produtiva e não é assim que funciona. Eu me encontrei nesse horário, mas pode ser que você não se encontre. Óbvio que também, eu gosto de acordar 10 da manhã pra ser produtiva. Aí eu, caramba, também, tá de sacanagem com a minha cara. Mas não tem regra, entendeu? Não existe uma regra que vai te fazer ser uma pessoa produtiva, porque cada um tem a sua realidade. Mas eu sei que vocês estão aqui pra ouvir essa baboseira que a gente sempre tá ouvindo, de ver dicas práticas mesmo. Então, pra abrir essa temporada de 2025 no No Filter, eu escolhi esse tema de a rotina que mudou a minha vida. A gente sempre tem que ter um título chamativo, né? Mas foi isso que eu encontrei. Mas vamos lá. Eu comecei aqui com uma reflexão pra gente fazer de, cara, a tua rotina que você tem hoje, ela tá te levando pra pessoa que você quer ser daqui a um ano? Você sabe que eu odeio clichês, mas tem muito aquilo do como que você quer um resultado diferente, sendo que as suas ações são sempre as mesmas. E isso é muito
claro pra mim, porque sempre que eu penso em mudar algum hábito na minha vida ou adquirir um novo hábito, eu sempre penso tá, mas o que eu preciso fazer pra que aquilo se concretize? É quase como se a gente tivesse sempre que olhar pra um 360 quando a gente pensa em ter um hábito diferente, um hábito novo. Por exemplo, uma coisa que eu sempre falo pra vocês, que eu tenho uma dificuldade de fazer dieta, de seguir com uma constância na dieta, tipo, vamos supor, cara, acho que eu nunca fiquei 2 meses sem errar na dieta. Também é muito tempo, né? Mas eu queria ter isso e, assim, é um processo, só que cada vez que você vai amadurecendo, você vai percebendo o que tu tá errando, porque o fato de eu querer me alimentar melhor, ele não é só um hábito que eu tenho que mudar. São vários outros hábitos que eu tenho na minha rotina que vão ter que estar alinhados para que aquele único hábito se concretize. É como se fosse assim, putz, minha alimentação tá uma merda, eu tenho que mudar. Vamos lá, a partir de amanhã eu vou começar a comer melhor. Só que a criatura canina não pensa que ela vai ter que ir no mercado comprar coisa da dieta. Que quando ela chegar no mercado, ela vai ter que separar um tempo pra lavar o alface, lavar não sei o que, lavar os morangos e um negocinho pra estragar rápido, hein? Meu Deus do céu, gente, comprei 2 caixas de morango ontem, tava na promoção, pô, arrasei, comprei 2 caixas desse tamanho de morango. Tudo estragou já. Inacreditável, tanto que morango não dura, mas tudo bem. Continuo comprando porque é muito gostoso, principalmente com whey. Aí tá. E aí a pessoa não pensa que ela vai ter que chegar no mercado, que ela vai ter que lavar as coisas, que ela vai ter que, se ela tiver uma rotina de trabalho, de estudo, ela vai ter que, no mínimo, fazer marmita, porque tu acha que na correria do dia a dia tu vai parar pra ficar pesando, ai, velho, 120 gramas de arroz. Ah, conta pra outro, que isso não vai rolar, isso não vai acontecer, você vai acabar tropeçando. Então, às vezes, a gente quer instaurar novos hábitos na nossa vida e a gente não percebe que, para que um hábito se concretize, você vai precisar pensar em vários outros que estão ao redor dele, que, querendo ou não, são como se fossem requisitos para que um hábito só se cumpra. Então, uma coisa que eu percebi que eu tava errando muito era em relação à minha organização. Já falei disso com vocês algumas vezes e faz muito sentido, porque às vezes a gente acaba se frustrando. Sabe quando a gente coloca um hábito, tipo, putz, cara, quero mudar isso aqui, eu quero melhorar isso aqui, mas eu não sei o que acontece, que sempre dá errado, eu tô sempre me frustrando, eu tô sempre me decepcionando comigo mesma, e nossa autoestima vai até caindo, a nossa autoconfiança vai caindo, porque, cara, se você fala que tu vai mudar alguma coisa e você não muda, como se você não tivesse compromisso com a sua própria palavra, você acha que isso não impacta na tua autoestima? Tu acha que isso não impacta na tua autopercepção? Isso vai ferindo a gente aos poucos. Então é muito ruim quando você fala que, putz, quero fazer isso aqui. Nossa, tô viciada em falar putz, né? Mas quero fazer isso aqui e não consigo. O que acontece? Eu sou o problema. Ah, me matar. Às vezes eu sou melhor. Sabe? Mas calma, calma. Às vezes a gente tá só tendo uma visão errada sobre um hábito e às vezes a tua frustração, ela não tá sendo resolvida porque você tá com a lente errada em relação àquele hábito que tu quer instalar na tua vida. Tá? Então, eu quero que a gente tenha sempre visão 360 em cima de hábitos. Todos os hábitos que você quer mudar, que você quer melhorar. Então, uma coisa que eu percebi, por exemplo, em relação ao treino, né? Que é uma coisa que... A minha vida é muito ligada, tipo, em dieta e treino, até porque esse é meu trabalho, né? Sou uma influenciadora fitness, então... É um caso que sempre aperta, então por isso que eu sempre trago esse de exemplo pra vocês, né? Porque também vocês, aposto que se vocês estão aqui, vocês não são umas vagabundas, vocês tentam treinar, vocês tentam se alimentar melhor, e é isso, e a gente vai se ajudando, entendeu? Mas uma coisa que eu tô sempre tentando em melhorar é o meu treino. Principalmente quando você já vira uma pessoa avançada na academia, cara, pra você ter um resultado mais expressivo, você tem que se doar muito mais, porque no início é muito mais fácil. No início, quando você é sedentário, você chega numa academia pra treinar, se alimentar melhor, você vê resultado muito rápido, porque vai embora muita retenção. E quando você é iniciante, é muito mais fácil o processo de ganho de massa e perda de gordura ao mesmo tempo. Só que quando você vai, né, avançando... Gente, eu tenho 20 anos, eu treino desde, sei lá, 13 anos de idade. Então agora eu já tô no nível avançado e é muito mais difícil eu conseguir evoluir expressivamente. Então é uma coisa que eu tô sempre pensando em como melhorar. Então eu percebi, cara, não tô tendo o resultado que eu quero, por quê? Aí eu ia ver meu treino, um treino de merda, não em relação ao treino em si, mas o treino que eu não pensava em progredir de carga, um treino que eu não me preocupava em anotar os pesos, que eu não me preocupava em me concentrar. Cara, acho que ontem mesmo, voltando da faculdade, eu tava voltando umas 5 da tarde, assim, né? Porque fui pra faculdade fazer aula, tive aula à tarde, nutrição. Voltei e eu, no caminho do carro, indo pra academia, tava já preocupada com o que eu ia trabalhar depois do treino. Tipo, que eu tinha umas reuniões pra fazer, eu tinha uns trabalhos, uns projetos pra entregar que tinham prazo. E aí eu falei, cara, não, eu vou treinar. E aí pensando, tipo assim, durante o treino eu vou... Cara, o que tá
maluca? Se não for pra fazer o negócio direito, nem vai, entendeu? Nem vai, porque vai ser perda de tempo na minha cabeça. Tipo assim, eu tava já programando que eu ia ficar pensando no que eu ia fazer depois, tipo, antes de treinar. Olha que loucura. E aí eu falei, Renatinha, calma aí, vamos lá. Vamos tentar praticar um mindfulness. Sabe esse termozinho de você estar presente em cada ação do teu dia? Tem um tipo de meditação que você faz, né, pra você ter mais foco e tal, mas não era nem sobre isso. Era só sobre, cara, tu já vai estar lá na academia. Tu já está separando do teu dia 1 hora pra você focar no teu corpo, que é uma prioridade sua, tua saúde física, tua saúde mental, e tu tá já programando que tu não vai ficar concentrada naquilo. Tipo, tá de sacanagem? Então, quando eu cheguei na academia, eu literalmente dei o meu melhor. Eu fiz um ótimo treino, e olha que eu fui sem fone, tá? Vocês sabem que, cara, quando eu chego na academia, eu vejo que meu fone tá descarregado, pra mim é o fim. Mas eu treinei sem música, treinei super bem, foquei bastante no músculo, assim. E, cara, é muito bom você anotar carga, né? Uma dica plus aqui. É muito bom você anotar as coisas que você pega, porque quando tá num dia meio merda, você só olha lá e você fala, cara, eu consigo no mínimo pegar isso aqui. Então, no mínimo, eu vou pegar isso aqui, entendeu? Você sempre vai melhorando sem nem querer, sabe? Mas, enfim, basicamente foi isso. Então, quando a gente fala de a rotina que mudou a minha vida, tem que entender que tudo que tu faz, todos os teus hábitos, eles têm que fazer sentido. Porque uma coisa que faz sentido pra mim, pode ser que não faça tanto sentido pra você. E tá tudo bem, galera, e tá tudo bem. Mas você entende que não existe um copia e cola, não existe uma rotina perfeita, não existe, putz, cara, se eu quero ter o resultado daquela pessoa, eu tenho que fazer isso que ela faz, eu tenho que beber água com limão de manhã, fazer vácuo. Cara, não é assim que funciona, tá? Mas vamos lá. Então, eu quero que a gente tenha cada vez mais essa clareza em relação aos nossos hábitos. De entender que, cara, todo resultado que você tem, ele tá sendo proveniente de algum hábito que você está fazendo ou deixando de fazer. Então, começa a perceber isso. Uma coisa que eu tô sempre tentando melhorar era a minha oratória aqui no episódio com vocês, porque eu sou uma pessoa muito acelerada, eu falo muito rápido, e ainda vem uma filha da mãe que posta, ai, tô ouvindo aqui o podcast no 2x. Eu fico, minha filha, você se odeia. Porque no 1x o pessoal reclama que não consegue escutar o que eu falo, imaginando 2x. Eu falei, não, tu não deve ter amor à tua vida. Mas eu tô sempre tentando melhorar isso com vocês. E eu percebi que, cara, eu não tava fazendo isso, eu não estava no meu dia a dia me estimulando pra que eu melhorasse a minha comunicação. Eu não tava estudando mais sobre isso, porque até um certo momento eu estudei, eu treinei, mas eu deixei de mão. Não comecei a praticar mais, eu fico sozinho o dia inteiro, então assim, eu não tô praticando muito o meu falar o tempo todo. Tô sempre ouvindo música, cantando, mas não falando ativamente, pensando em falar as sílabas, falar as palavras, sabe? Eu falei, cara, minha oratória ela tá piorando porque eu não tô praticando. Então, eu comecei a separar um tempo no meu dia pra me dedicar mais à minha comunicação. Só que, cara, por que uma pessoa que não trabalha com mídias sociais vai... Ah, não. Acabei de me coisar aqui. Tem que estudar comunicação, sim, porque independente do que você faça, em qualquer trabalho, você tem que saber se comunicar. Uma pessoa que sabe se comunicar, ela consegue cargos muito mais altos, ela consegue se relacionar muito melhor. Então, ignora o que eu acabei de falar, acabei de me contradizer aqui nesse episódio. Mas, enfim, vocês entenderam o ponto que eu queria chegar, né? Então, vamos lá. Eu queria falar pra vocês como é que era a minha rotina antes de perceber isso. Eu tô sempre falando sobre autossabotagem, comparação excessiva. Eu sempre bato a tecla com vocês de que a gente tem que se comparar sim, mas de forma eficiente. Até porque eu não sou muito dessa vibe de ficar perdendo tempo com coisa que não me leva pra frente. Então, se eu chego no Instagram, começo a comparar minha vida com o de todo mundo, eu... Cara, não tô levando nada daquilo. Eu não tô melhorando em nada. Então, ser mais ativo é tipo de usar o teu ambiente pra que ele coopere com a tua melhora, sabe? Então, antes eu não era essa pessoa. Antes, eu sempre fui uma pessoa muito matinal, sempre curtia acordar cedo, mas eu não era tão consciente nas minhas ações, sabe? Eu fazia as coisas, mas eu não tava, tipo, cara, com muita clareza do que eu tava fazendo. Eu era adolescente, né? Mas assim, eu acordava mais cedo, mas eu ficava lá mexendo no meu telefone, jogando. Tipo, sabe? Uma pessoa que não tinha muita meta, muito objetivo. Só que eu acho que ali nos meus 15 anos eu comecei a falar, cara, a minha realidade não é a realidade que eu quero ter. Se eu não me mancar agora e começar a correr atrás agora, eu vou acabar colhendo os frutos do que eu tô plantando. Porque querendo ou não, você vai colher o fruto do que tu planta. Independente se é um fruto bom, se é um fruto ruim, mas tu vai colher aquilo.
Então, eu acho que. Eu não gosto de falar isso, mas a virada de chave, ela não acontece do dia pra noite. Eu acho que você vai criando essa percepção de, cara, a tua vida tá passando, entendeu? Então, eu fui percebendo que minha rotina não estava alinhada com a pessoa que eu queria ser. Esses dias eu vi um vídeo no TikTok, se eu não me engano, ou YouTube, falando sobre um método que tem gente que usa. Que olha só, olha que loucura. Que às vezes, quando você tá procrastinando, é muito difícil a gente tirar esse botãozinho da procrastinação, de tipo, putz, parei de procrastinar agora. Engraçado foi hoje, né? Tava pra gravar esse episódio de podcast, tava enrolando no telefone, aí meu namorado chegou e falou assim: estou desativando agora a sua procrastinação. Na hora eu larguei o telefone e pensei, meu Deus, deixa eu gravar então. Podem usar o namorado se vocês não fazem isso. E eu vi um vídeo que o cara falava basicamente que uma dica pra você diminuir sua procrastinação e distrações é com que você imagine exatamente a pessoa que você quer ser no futuro. Vai lá, imagina aquela pessoa, como é que é a sua vida, quais são os seus hábitos. E eu imaginei lá a Renatinha daqui a uns 5 anos, 10 anos e tal, é a pessoa que eu quero ser. E ele falou: agora, você tem que entender que essa pessoa, ela já é você, só que em outra época, mas tudo que essa pessoa tem, você também tem. Porque vocês são a mesma pessoa. Então, é como se você fosse roubar um pouquinho dos hábitos que aquela outra pessoa tem. Você não tá tentando buscar algo novo. Isso já está em você, porque você já vai ser aquela pessoa. Gente, é uma parada meio tipo assim, cara, tem que fumar uma pra conseguir entender. Não fuma, tem que fumar uma pra conseguir entender. Mas no final, acho que isso até fez sentido, porque eu comecei a pensar, cara, tem coisas que parecem ser tão mirabolantes pra gente. Tipo, putz, eu quero ser uma pessoa que, sei lá, lê mais, que treina mais. Como é que eu faço isso? Cara, isso já vai estar em mim daqui a um tempo, porque eu quero ser essa pessoa que é mais focada, que tem mais hábito de leitura, que, cara, é organizada. Então eu já tenho isso em algum plano. Ai, chega, eu rotei, entendeu? Então é como se eu só roubasse um pouco os hábitos dessa pessoa do meu futuro. Eu achei essa uma pira muito, muito interessante. Meio brisada, meio maconhuda, mas eu achei top. Enfim. Agora eu quero falar pra vocês de como é que é a minha rotina hoje. Tá? Vocês estão vendo que eu fiz até um roteirinho, tá? Vai achando que aqui é pouca merda, tá? Isso aqui não é pouca merda, não. É muita merda. Mas a minha rotina de hoje é a seguinte. Eu não acordo muito cedo todos os dias. Porque é aquilo, a gente tem que trabalhar por demanda. Se na tua rotina você não é uma pessoa que, cara, é obrigada a acordar meio que 4h50, 4h30. Por que tu vai fazer isso com você? Tipo, tem dia que eu acordo 4h30 porque não tenho tempo de não acordar. Eu durmo antes, mais cedo. Eu vou dormir no dia anterior, mais cedo pra conseguir me programar pra isso. Pra que eu tenha mais horas de sono. Porque simplesmente não tenho tempo. Quando eu tenho aula o dia inteiro, eu tenho que treinar no mínimo antes das aulas. Porque de noite eu trabalho. Então fica nesse meio termo, assim, de tipo, de conseguir encaixar todos os pratinhos. E, gente, sendo bem sincera com vocês, uma coisa que, cara, eu acho muito louco. Parece que essa nossa geração, ela tá ficando um pouco mais fraca pra aguentar o tranco. Eu não sei se vocês têm essa percepção, mas, por exemplo, sempre que eu posto vídeo de rotina, aparece um pessoal falando: ai, porque tu vai estar sobrecarregando muito, tu vai ter um burnout, que não sei o quê, você nem é feliz. Sabe uma arpia meio dessa? Calma, deixa eu beber meu super café. Sério, não acreditava de tão gostoso. E aparece um pessoal desse e eu fico, cara, eu tenho só 20 anos. Eu não sei que cabeça o pessoal tem de com 20 anos você pode descansar e só curtir sua aposentadoria. Óbvio que não. Tá todo mundo aqui tentando ser alguém melhor, todo mundo aqui buscando. Então, se tem alguma área na tua vida que ela tá sendo deixada de lado, tá tudo bem, ok? Isso não é o fim do mundo. Isso não é o fim do mundo. Às vezes, tipo, quando eu posto que eu dormi, sei lá. É porque também o pessoal é muito louco. A gente tem que filtrar muito comentário, mas tem vezes que eu falo, putz, eu já dormi só 6h30. Nossa, mas aí tu vai dar um burnout, né? Nossa, mas aí tu vai. Gente, pelo amor de Deus. Eu não sei se eu cresci com pais, com histórias muito loucas sobre trabalho excessivo. E eu fiquei meio nessa pira, mas não é nem sobre isso, é sobre, cara, tá tudo bem se você acabar deixando algumas áreas da tua vida que são importantes, sim, um pouco de lado, em prol de outras. A gente é muito novo. Não sei que idade você tem, mas acredito que você seja nessa faixa etária aqui, de no máximo 30. Cara, até uns 35 a gente tá buscando ser pessoas melhores, entendeu? Não tem problema você, durante uma fase da tua vida, você acabar negligenciando coisas que também são importantes, mas em prol de outras. E é isso. Eu acho que todo empresário de sucesso
acaba deixando alguma área importante de lado quando ele tá plantando muito em outra. E isso é algo muito comum de ver. Não vou usar o exemplo de, por exemplo, Elon Musk, o cara que dorme 2 horas por noite, só. Não é assim, mas vocês entendem que, cara, não tem que ser tudo sempre perfeito. Quando a gente fala de a rotina que mudou a minha vida, ela é claramente uma rotina na qual eu não fico me cobrando, não. Porque eu tenho que dormir 8 horas por noite, tenho que beber 5 litros de água por dia, eu não posso errar na dieta, eu tenho que. Não é assim. A rotina perfeita é aquela rotina que você dá o teu máximo nas condições que você consegue dar. Por isso que eu tô sempre falando, cara, excelência, excelência, excelência nos teus hábitos. Porque a excelência, ela não é sobre o mais louco de tudo, é sobre o que você consegue dar no dia de hoje. Então tem dia que não vou mentir, tem dia que eu não consigo dormir às 7 horas lá, durmo menos e continuo produzindo. Trabalho, treino. Óbvio que isso não é o ideal, a gente tem que dormir. Toda vez que você. Acho que, se eu não me engano, é 1 hora de sono perdida, você ganha menos 1 ano de vida, é isso? Não, um dia de sono perdido é equivalente a menos 1 ano de vida. Eu vi isso em algum canto, pode ser a maior fake news do mundo, mas eu tô aqui disseminando fake news pra você se sentir incomodada cada vez que você durma pouco. Mas a gente tem que sim, pô, se preocupar com toda essa base, que ela é importante pra caramba, mas, cara, vai ter dia que isso não vai acontecer. Vai ter dia, a gente tá buscando crescer, e crescer é desconfortável. Crescer, às vezes, você vai ficar se sentir sobrecarregada no final do dia. Tem dia que eu me sinto esgotada mentalmente. Eu não sei qual que é a rotina de vocês, como é que é, mas sabe quando a gente sente aquele cansaço, que não é um cansaço mental, que não é um cansaço físico, é um cansaço mental, que você, cara, tu se sente, tipo, cansada fisicamente, mas isso veio de um cansaço mental, que teu cérebro não raciocina mais. Tem muitos e muitos e muitos dias que eu vou dormir e tô assim. Mas, cara, eu tenho só 20 anos. Eu acho que a gente trabalha muito sobre juros compostos. A gente se ferra durante uma boa parte da nossa vida para que no futuro a gente colha isso. Então, eu queria deixar muito claro pra vocês que a rotina perfeita não é aquela rotina que você nunca erre nada, mas aquela que você nunca pare de tentar melhorar. Tentar ser uma pessoa melhor. Entende? Deixa eu ver o que eu coloquei depois. Tá. Também coloquei aqui uma coisa diferente. Ah, uma coisa que. O que mais fez diferença na minha rotina pra me ajudar a ser produtiva? Eu acho que. Cara, não tenho a menor dúvida de que o seu telefone era meu maior vilão. Pode ser o seu também. Provavelmente deve ser o seu. Porque o tanto de tempo que a gente perde no telefone é brincadeira. É brincadeira. Eu já tentei de tudo. Ah, baixar aplicativo pra falar, pare de usar. Aparecer a mensagem motivacional quando você para de usar o telefone. Mas assim, eu acho que é mais uma autoconscientização. Não tem como a gente abolir o uso de celular, porque a gente tá numa era que ele é estritamente essencial. Estritamente, é isso? Extremamente essencial no nosso dia a dia e tal. É ter uma consciência de que, tipo assim, cara, eu tô perdendo meu tempo vivendo a vida alheia. É o tempo da minha vida que eu tô gastando com isso aqui que eu poderia estar gastando no meu desenvolvimento pessoal. Se você consegue dormir bem com isso, ok. Eu não consigo, isso me martiriza. Até nos meus momentos de procrastinação eu fico, caraca, não era pra eu estar aqui. Porque é tão bom, gente, mas é tão bom, tão bom, tão bom. Quando a gente vai fofocar a vida alheia, porque eu faço isso. Mas fofocar a vida alheia quando você fez tudo que tinha pra fazer no teu dia. Ai, como é gostoso. Chega a ser, sabe, um orgasmo sensorial, entendeu? No dia inteiro eu tô lá produzindo, trabalhei, estudei, treinei. Aí chega lá, sei lá, 8 da noite eu. Ai, agora eu vou fofocar o que todo mundo fez. Ai, fica muito mais gostoso. É tipo quando tu faz dieta, chega no final de semana e você vai comer aquele hambúrguer. É como se fosse isso. Então, buscar um uso de celular mais não automático, sabe? Mais ativo. Essa que é muito difícil isso, mas nunca parar de tentar. Sabe uma coisa que é muito legal? Você pode aplicar daí? Acho que tem uns 4 anos que eu criei uma conta no meu Instagram, que é tipo uma conta fake, assim, que lá eu uso de diário. Eu sigo algumas pessoas lá, assim, coisa de 15 pessoas no máximo, que são as pessoas que eu realmente gosto de acompanhar o conteúdo, que me agregam de alguma forma. E eu, cara, tento usar só aquela conta. Óbvio que eu uso muito a minha pessoal pra responder direct, comentário, etc. Mas eu tento usar mais aquela conta pra acompanhar as pessoas. Porque você consegue modular tanto o seu ambiente. E você não perde tempo. Eu sento pra fofocar a vida alheia, mas eu sento pra fofocar gente que é interessante, que me agrega de alguma forma, que eu gosto de ver a rotina. Não a fulana de.
Ai, gente, eu já acordei 10 da manhã, vou fazer aqui 10 dancinhas no TikTok, depois eu vou lá comer. Pô, tá de sacanagem. Assim, não tô jogando ela, tá certo, tá? Mas não é uma pessoa que me inspira. Eu não consumia esse tipo de conteúdo, né? Porque eu tava lá me ferrando de estudar sobre internet, estudar sobre marketing, sobre posicionamento de Instagram e TikTok, etc. Eu não consumia esse tipo de conteúdo. Eu consumia pessoas que já estavam naquele lugar que eu queria estar. E isso é um baita de um diferencial na tua rotina. Porque eu nunca, mas nunca vou ser a pessoa que chega aqui e fala pra vocês que se dane a motivação. Não, é isso, calma aí. É, motivação nada a ver. Tem que ser disciplinado. Não vai nessa onda aí. Ah, é porque disciplina, óbvio que não. A gente consegue usar motivação no nosso dia a dia pra que ela facilite quando estiver difícil. Então, eu sigo muitas pessoas que fazem sentido. Eu que eu posso fazer? Eu invisto muito no meu bem-estar para que eu produza. Assim, eu não tenho isso de, ai, comprei uma louça bonita, mas a louça bonita é pra visita. Tá maluca? Tipo, a visita vai chegar aqui em casa, ela vai ser bem recebida, mas, cara, a tua xícara bonita que tu comprou, aquele skincare que tu comprou, faz isso. Eu romantizo muito a minha rotina, mas muito. Tipo, eu precisava estar tomando meu super café aqui numa xícarazinha de corações com um chantillyzinho por cima? Não precisava, mas isso me faz bem. No meu dia a dia, como eu sou uma pessoa que romantiza os meus hábitos. E é um dia, assim, um dia de cada vez você vai pensando em, cara, como é que eu posso me mimar hoje, sabe? Me mimar, galera. Eu acordo, eu pego a caneca que eu gosto, eu escuto uma musiquinha que eu gosto, sabe? E isso sempre existiu. Assim, eu tenho uma realidade muito diferente hoje em dia da realidade que eu tinha quando eu comecei a ser uma pessoa produtiva. Isso é fato. Só que desde aquela época, eu vejo meus vídeos, eu via lá a minha skincare que eu comprava na Shopee, era R$ 4 uma vitamina C. Não sei como é que eu não fiquei com a pele descamada daquele negócio. Mas eu ia lá, acordava, fazia 10 minutinhos de yoga. Eu até perdi isso, tá? Mas eu fazia 10 minutinhos de yoga. Na minha cama mesmo, no seu tapete. Eu fazia na minha cama. Ali era yoga pra fazer, acordar, sei lá, que era na cama que a mulher fazia. Fazia meu yoga, usava lá meu skincare da Shopee. Comprei uma tiarinha de skincare. Não pegava o telefone ao acordar. Então tudo isso foi modulando aquela minha rotina, porque assim, foi aquela rotina lá que foi responsável por essa pessoa que eu sou hoje. Porque tem uma grande diferença na rotina que eu tenho hoje em dia, sendo quem eu já sou, do que na rotina que eu tinha antes, até ser a pessoa que eu sou. Ficou confuso ou vocês conseguem me entender? Mas são rotinas diferentes. E hoje eu me dedico muito mais em outras coisas. Antes eu era obrigada a fazer muita coisa que hoje em dia eu não sou, porque hoje em dia eu tenho uma equipe que trabalha comigo. Então eu consigo direcionar mais a minha rotina pra eu fazer coisas. Tudo que eu sou boa, sabe? Não preciso mais ficar fazendo as coisas chatas do meu trabalho, vamos dizer assim. Mas vamos lá. O que vocês erram em tentar mudar a rotina? Uma coisa. Ai, sustentabilidade. Meu Deus do céu. Eu sei que você tá ouvindo esse episódio desse podcast, você vai sair super inspirada. Não, cara, é isso. Vou mudar minha rotina, mudar meu ambiente. Vida louca. Mas pensa só. Tudo na tua vida que tu for mudar tem que ser sustentável. Tudo. Ai, eu sou super contra esse negócio de. Ai, vamos fazer um desafio de 30 dias sem açúcar. Cara, se isso não tem um objetivo espiritual, pra mim, eu nunca vou fazer na minha vida. Pode ser que amanhã eu comece a fazer. Mas no momento de hoje, qual eu gravo hoje, eu não faria isso. Porque, cara, por que eu vou me restringir 30 dias a ficar comendo uma coisa que é boa? Assim, óbvio que eu tenho que ter um equilíbrio. Eu não como açúcar no meu dia a dia. Não como mesmo. Mas no final de semana, que eu tô com meu namorado, pô, a gente trabalhou, se ferrou a semana inteira, trabalhou, acordou cedo, treinou. Aí num sábado, quer que eu não faça um brownie pra ele pra gente comer vendo uma série? Quer que eu não pense no mousse? Ele ama mousse de maracujá. Quer que eu não faça mousse pra ele? A gente vai no restaurante, pede uma sobremesa que a gente gosta? Por quê? Sabe, a comida ela não é recompensa. Não é uma relação de, eu fiz isso, então eu posso comer X. Mas é mais sobre encontrar o equilíbrio. Sabe, eu tenho pavor dessas pessoas que estimulam os telespectadores a se restringir. Ah, não, é isso. Não pode fazer isso, óbvio que não. Eu tenho uma vida equilibrada, eu tenho ótimos resultados no meu dia a dia e eu sou feliz. De verdade mesmo, não é? Ai, gente, eu sou feliz, gratidão. Não, eu realmente sou genuinamente feliz, porque eu me encaixei em uma rotina que me supre em todos os âmbitos. Porque quando você pensa na rotina que muda a tua vida, a rotina perfeita, ela tem que ser perfeita pro teu lado de saúde, teu lado de sociabilidade, o teu lado físico. É um 360 o lado espiritual. É um 360 completo. Então,
não pode pensar só em... Ai, não, porque eu quero atingir o shape dos sonhos, então agora parei de comer açúcar, agora é só... Não, cara, não é assim que funciona. A gente tem objetivo, a gente trabalha pra chegar nele, mas quanto mais tu se restringe, quanto mais você coloca uma pressão em cima disso, é pior. Ai, gente, eu ativei a Siri aqui. Cara, até hoje eu não sei mexer nesse iPad. Mas tá, vamos lá. 4 dicas aqui que eu separei pra vocês de como começar a mudar a rotina de uma forma realista. Escolha um único hábito pra você focar no início. Isso quer dizer, não pensa em, cara, minha rotina está uma merda. Já estamos em março de 2025. Eu falei que ia mudar. Minha vida não mudou porcaria nenhuma. Pensa só em um hábito. A partir de amanhã tu vai fazer o quê? Todo mundo que tá me ouvindo agora consegue melhorar um hábito que tenha dificuldade aí, que tá em déficit na tua vida. Todo mundo eu tenho. Então pensa aí, um hábito que você pode mudar, que você pode melhorar a partir de amanhã. Um só. Não é difícil. Se você ficar pensando em várias coisas que você tem que mudar, cara, você vai conseguir fazer pouco em cada uma. Então, melhor que você foque em um só, mas que você consiga perpetuar ele e depois você vá focando em outros. Outra coisa, criar ambiente que facilite essa mudança. Isso é fato. Acabei de falar com você sobre isso. Motivação é importante. Busque motivação. Acompanhe pessoas que fazem sentido. Cara, uma coisa que... Ai, como muda na minha energia, assim, uma vibe meio good vibes aí. Mas... sempre doar roupa, sempre fazer uma limpeza material mesmo, sabe? Tem que estar sempre deixando circular as coisas. Isso me faz muito bem, isso me motiva. Dia de domingo, eu sempre separo meu domingo pra programar minha semana. Porque, gente, pra mim a organização, ela está completamente correlacionada com o resultado. Completamente. Eu sou uma pessoa que se eu não tenho a minha agendinha do domingo, os meus legumes prontinhos, não sei o que, cara, minha semana, ela chega na quarta-feira desanda já. Então, comece a pensar nisso, de como é que você pode estimular o teu ambiente pra que ele te faça crescer, não pra que ele te afunde. Então, amizades que podem estar te incentivando a coisas que você não quer fazer. Tu realmente quer fazer aquilo? Eu sou uma pessoa que cada vez mais, não sei se isso é coisa de gente rabugenta, mas tudo que eu faço na minha vida, mas tudo que eu faço, eu penso eu realmente quero fazer isso, eu quero, ou estão me influenciando a fazer aquilo. Hoje mesmo, não vou muito longe não, tá? Hoje mesmo, nesse mar aqui no Rio, a água é muito gelada. Mas das últimas 3 semanas, a água tá uma delícia. Eu entro lá, dou meu chibum. Só que hoje eu fui com meu namorado e a gente, não, vamos dar um tibum. Meu cabelo tava podre. Eu separei minha podridão no cabelo pra conseguir dar o tibum, depois eu lavar. Porque eu não lavei ontem. Não, amor, vamos dar um tibum e tal. Juntão, a gente foi lá dar o tibum. A água tava um gelo. Mas tava um gelo, gelada. E aí ele foi, não, amor, vai, no 3, 2, 1 a gente vai. Aí ele foi. Aí eu fui indo. Juro que eu fiquei 10 minutinhos, tava com o pé na água. Eu falei, amor, acho que eu não tô afim de dar o timão. Não tá, amor? Você não precisa dar. É verdade, tô subindo. Tipo assim, algo muito besta, mas que legal é você ter essa percepção de, cara, você que tem a responsabilidade sobre a tua vida. É você. Você controla o que você pensa. Não o que você pensa, mas você controla como é que você reage àquilo que você pensa, entende? Isso aqui, gente, isso aqui. Quem tá ouvindo, eu tô apontando pro meu cérebro. Isso aqui é algo muito louco. Você pode muito usar o teu cérebro a teu favor. De nutrir pensamentos que te fazem bem. De, cara, bloquear pensamentos que vêm que não nos fazem bem. Uma coisa que eu sempre faço no meu dia a dia, quando eu percebo que eu começo a ir muito numa onda que não é o que eu quero ir. Por exemplo, vamos supor uma onda de comparação. Putz, a fulana lá, ela fechou com a marca que eu queria fechar, vamos supor. E aí eu fico, o que eu tô fazendo que ela não tá fazendo? Cara, tá errado isso aqui. Renata, aí! Parou. Foca no que tu pode fazer. Se tu acha que tu quer ser uma pessoa melhor no teu trabalho, produz mais conteúdo. Pensa em ser diferente, produz uma ideia diferente, sabe? É trazer tudo pra tua responsabilidade, nas tuas ações. Porque se eu entro muito nesse universo de ficar pensando, não fica muito palpável, sabe? Então, tenta modular o teu ambiente até nesse mesmo sentido de que tu pensa, como é que você reage ao que você pensa. Terceira dica, prioriza a constância em vez de intensidade. Preciso nem falar, né? Preciso nem falar. Já falei um monte com vocês, já dei um monte de esporro em relação, porque amanhã... Não é assim que funciona. Aos poucos e devagar e sempre. É sempre devagar e sempre.
Eu tinha muito problema de inconstância com o meu devocional. Inclusive, nem fiz hoje. De inconstância com o meu devocional. Por quê? Ah, não, porque eu vou ler 10 capítulos da Bíblia. Cara, não! Eu fiz um plano na Bíblia, inclusive recomendo vocês porque é muito bom. No aplicativo da Bíblia mesmo, você consegue ver vários planos diferentes lá. E aí eu fiz um de... acho que era transformando a minha mente, algo nesse sentido. Cara, que era um capítulozinho só por dia, um devocional, eu consegui fazer tranquilo. E eu falei, e aí é tão boa aquela sensação de, cara, consegui finalmente fazer 7 diazinhos, mas consegui finalmente fazer. Porque eu foquei na constância em vez de intensidade. Era pouco por dia. Mas isso fez com que eu conseguisse concretizar esse hábito. E aí, agora, quando eu fico uma manhã sem fazer, eu sinto falta. Entende? E tinha dia que eu pegava de, ai não, hoje eu vou ler um monte. Hoje eu vou ler de Gênesis até Apocalipse e acabou. Um dia só. Passava um mês sem tocar no negócio. Então, prioriza sempre a constância em vez de intensidade, em qualquer hábito da tua vida. E a última dica. Ah, isso aqui é muito importante, tá? Anota isso. Disciplina gera liberdade, não o contrário. Disciplina gera liberdade, não o contrário. Você ser uma pessoa disciplinada, isso não é pra te aprisionar. Você não é preso à tua rotina. A tua rotina que te faz ser livre. E é muito louco a gente pensar sobre isso, porque vou usar um exemplo de atleta aqui. Mas, cara, pra um atleta, pra uma pessoa disciplinada, seguir rotina é prazeroso. Eu sei que pra quem tá de fora pode ser muito louco você ouvir isso, de ai, como assim a pessoa gosta de fazer dieta, de treinar todo dia, mas a gente sente falta. Porque a gente se acostuma com isso, então é como se a nossa rotina fosse uma zona de segurança pra gente, entendeu? E pra gente que eu falo, isso é pra nós aqui. É pra gente, pessoas que estão buscando se tornar pessoas melhores, pessoas que estão buscando melhorar seus hábitos, porque você poderia estar fazendo N coisas do que tá me ouvindo aqui. Tu poderia estar fazendo N coisas do que tá vindo uma loira maluca falando aqui contigo. N. Mas você tá aqui. Então você já tá nesse agente. Então pensa que nessa tua criação da tua rotina, melhora de hábitos, isso não é pra te deixar preso a isso. Você não é. Você não serve a tua rotina. É a tua rotina que te serve. É uma relação contrária. Então, lembra disso todas as vezes que você se sentir pressionado, cansado. Cara, eu tenho o poder de mudar. O que eu tô fazendo que eu posso mudar? E é pouquinho, pouquinho, pouquinho a gente vai conseguir chegar naquela pessoa que a gente quer ser. E minhas amigas, finalmente acabou. Falei pra caramba. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Nem tomei um super café, tá? Nem tomei, porque acho que se eu tomasse ia ficar muito louco durante o episódio. Mas eu vou tomar ele agora. Um beijo.